Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversas ao Café. E hoje estou com a Tânia. E porquê é que eu convidei a Tânia para estar aqui connosco? Porque a Tânia é a nossa nova colaboradora da Dynamic Office e ainda não sabe o que é o cheque de formação, o tema que nós vamos abordar hoje. Porquê é que nós hoje vamos falar do cheque de formação? Porque comemoramos na próxima semana 10 anos de cheque de formação. 10 anos em que saiu o primeiro regulamento do cheque de formação. E o que é isto do cheque de formação? O cheque de formação é um apoio financeiro para receber formação profissional. Portanto, chama-se cheque de formação e pode ser a oportunidade de que cada um de vocês, na vossa empresa, precisa para evoluir na sua carreira e porque apoia 90% do valor da formação, com um máximo atingível até 175 euros por ação, portanto um pacote de até 50 horas de formação que poderá ser proporcionada na vossa organização. Tânia, tens questões para me fazer, não é? Sim. Vamos lá ver o que é que aqui vem. Então, se já começaste a explicar um bocadinho o que é o cheque de formação, mas imaginemos que eu tenho uma empresa e que quero dar formação aos meus colaboradores e preciso de alguma coisa que me ajude nesse sentido, então temos o cheque de formação, mas como é que eu posso usufruir e como é que isso me pode beneficiar? Pronto, como é que podes usufruir? Nós temos que fazer uma candidatura ao cheque de formação, portanto passa por uma candidatura. Todos os colaboradores, todos os formandos têm que estar registados no IFP online para poder candidatar-se ao cheque de formação. Portanto, se não fizer o registro, nós também ajudamos toda a parte burocrática e que envolve uma candidatura ao cheque de formação, nós damos esse apoio à empresa. Portanto, damos desde o apoio à fase inicial do diagnóstico da ação de formação que querem proporcionar aos colaboradores, até à execução, administração e, no final, pedido de reembolso. Portanto, primeiro passo, eles têm que estar registados no IFP online. Sim. Depois de essa verificação, ver se os dados são todos atualizados, temos que fazer a fundamentação e fazer a candidatura, elaborar a candidatura e submeter uma candidatura ao cheque de formação. E qualquer um dos meus colaboradores pode fazer a formação ou existe algum requisito mínimo nesse sentido? Tem que ser um colaborador que tenha nacionalidade portuguesa ou que esteja em fase de, portanto, tem que estar registado. Já aconteceu em algumas candidaturas de que dei apoio nas empresas para fazerem, em que ainda não tinham o visto, os colaboradores ainda não tinham o visto, tinham emigrado para cá, ainda não tinham o visto, não puderam entrar no âmbito da candidatura, não deixaram de fazer formação, porque depois nós temos aqui outras soluções para apresentar além do cheque de formação, mas hoje estamos aqui para falar do cheque de formação, portanto têm que ter o visto ou estarem registados como nacionalidade portuguesa. Portanto, eles têm que estar registados no IFP online, senão não conseguem inserir-se na candidatura, não conseguem inserir-se os dados dessa pessoa na candidatura. E teria limites para os colaboradores usufruírem da formação ou todos os meus colaboradores podem ter esse apoio? Todos. Imaginemos que a empresa tem mais de 20 colaboradores. Teríamos que fazer mais do que uma candidatura, porque cada candidatura pode ir até 20 inscrições. Portanto, o nosso apoio Dynamic Office, nós temos um limite mínimo. Nós fazemos candidaturas, apoiamos as empresas nas candidaturas no mínimo de 10 formandos e o máximo de 20 por turma. Portanto, quando passam os 20, teremos que dividir e fazer 2 candidaturas, mas isso faz-se em simultâneo e não há problema nenhum. E a nível da formação, quais poderiam ser os temas, ou se nós poderíamos escolher, ou vocês sugerem, como é que seria? Sim. As temáticas pode ser qualquer necessidade, desde que seja bem fundamentada essa necessidade da empresa. Portanto, podemos escolher qualquer tipo de formação.
desde formações de segurança, de primeiros socorros específicas que as empresas necessitem, portanto, a inteligência emocional, portanto, desde o enquadramento da organização ao desenvolvimento pessoal, à segurança, porque há candidaturas, existem outro tipo de candidaturas em que não são integradas, não podem ser integradas as ações ligadas à segurança. Nestas candidaturas do cheque de formação podem ser integradas, portanto, o cheque de formação também apoia. Não há aqui uma exclusividade em termos de designação da ação de formação, desde que seja bem fundamentada. E a minha empresa poderia usufruir todos os anos ou existe algum limite também a nível de candidatura? Existe. Uma empresa que se candidatar este ano, no próximo ano, não pode. Só de 2 em 2 anos. Sim. Nós temos clientes que já usufruíram de 2 vezes o cheque de formação. Muito bom. Portanto, fizeram há 4 anos atrás e submeteram uma nova candidatura no final do ano passado, que estão a usufruir durante este ano de 40 ou 50 horas, depois podem ser 40 ou 50, o máximo são 50 horas de apoio de formação e que estão a usufruir neste momento. Muito bem. E ao longo destes 10 anos, agora uma curiosidade, já devem ter feito imensas formações neste âmbito. Há assim alguma história mais curiosa que a Elsa possa partilhar nestes 10 anos? É assim. Nós temos tendência a pensar nas piores. Porque, de facto, houve, nestes últimos 10 anos, o cheque de formação, o regulamento sofreu algumas alterações. Foi sofrendo algumas alterações. No início, nos primeiros anos, foi muito complicado. E há 10 anos que faço estas candidaturas. Portanto, no início foi complicado porque nem quem avalia, quem faz a análise das candidaturas, estava preparado para um regulamento nesta vertente. Sendo um cheque de formação, sendo um apoio nacional, e as pessoas que estavam a analisar, colaboradoras do IFP, porque isto vai ao IFP regional, que faz a análise das candidaturas, na altura não estavam preparados e demoravam muito tempo. Os primeiros foram complicados nesse sentido, demoravam muito tempo a decidir se as candidaturas eram deferidas ou indeferidas. Até ao momento, ainda bem que nós não tivemos candidaturas indeferidas, portanto, nós somos muito bons a fundamentar. Já estamos muito habituados, portanto, nós fazemos projetos também e candidaturas de formação já há muitos anos, mesmo antes do cheque de formação, fazíamos outro tipo de candidaturas no âmbito da formação, portanto, temos muita experiência a fundamentar. Mas assim, a situação mais burocrática é em termos de interpretação. Estamos a falar de legislação. O regulamento é legislação. E muitas vezes é uma questão de interpretação. E o que eu interpretava, muitas vezes os gestores da análise de candidatura não eram o que interpretavam. E houve muita conversa telefónica com gestores de candidaturas em que ainda nos dias de hoje há coisas em que se discordam. E, portanto, há sempre, é uma questão de interpretação. E nós conseguirmos justificar porque é que isto é feito desta forma, porque é que é assim, porque é que a empresa tem esta necessidade. Não, isto é assim porque o regulamento diz assim, não diz aquilo. Atenção, a doutora lá, a pessoa que está a analisar a candidatura, isto faz-se desta forma. São situações mais complicadas. Com os clientes, tranquilamente, só apenas no início de quando saiu o cheque de formação, o tempo de espera de análise e depois do reembolso também. Foram esperas um bocadinho longas para receberem o reembolso. Atualmente, nos últimos 2 anos, tem sido muito mais fluido, têm cumprido mais, portanto, tem sido muito mais fácil. É bom saber. Então,
a partir de hoje, mesmo que qualquer pessoa queira continuar a usufruir do cheque de formação, ainda pode fazê-lo. Ainda pode fazê-lo, portanto, até esgotar a dotação orçamental, porque ainda há dotação orçamental, ninguém sabe quanto, mas enquanto houver dotação orçamental, há candidaturas para fazer. Portanto, há 90% no apoio, que é muito bom. E o apoio é de até 175 euros por trabalhador. Portanto, pode cobrir o custo da formação perfeitamente até 90%. Portanto, há sempre aqueles 10% em que a empresa é muito bom. 90% Claro que é. Sim, é muito bom. Olha, só obrigada. Eu fiquei muito mais esclarecida. Mas só para terminar, gostava que a Elsa me explicasse o que é que eu preciso para me candidatar ao cheque de formação. Em termos de documentação, é nesse sentido que queres questionar. Sim. Em termos de documentação, por parte dos formandos, precisamos dos dados. Aqui estamos a falar de dados pessoais. Claro que há todo um processo de confidencialidade, mas precisamos de dados pessoais, número de contribuinte, data de nascimento, morada dos formandos. Depois, em termos de documentação da empresa, se o cheque de formação for feito através da empresa, que é aquilo que nós apoiamos, é a formação das empresas. Portanto, em termos de documentação da empresa, é preciso a documentação normal, como para qualquer candidatura, certificação de dívida, o extrato de remunerações à segurança social, cópia do IBAN. É importante nós submetermos da candidatura, para depois receberem o reembolso. É preciso uma declaração da entidade formadora em como realmente eles estão a trabalhar na formação, estão a desenvolver formação na empresa. Não há muita, por acaso, em termos burocráticos, por parte da empresa, em comparação com outro tipo de avisos de formação, não é tão burocrático como outros, é mais simples. E este cheque de formação conta, evidentemente, para as horas obrigatórias que as empresas têm que dar aos seus colaboradores. Sim, perfeitamente. Sim, é formação certificada. Tem que haver, depois, no final da ação de formação, a emissão de um certificado. Caso o formando, evidentemente, passa-se esta formação e cumpra com todo o requisito normal de frequência e de aprovação na ação de formação. E existe o mínimo de horas, calculo, de formação? Sim, o mínimo de horas são 8. Menos ações de menos de 8 horas não podem ser feitas. Uma ação tem que ter um mínimo de 8 horas. Pronto, por ação de formação. Mas sim, dá para cumprir as 40 horas de formação anuais. Este apoio, claro que sim. Não sei se a Elsa tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar. Eu agradeço imenso essa explicação, realmente. Às vezes é por desconhecimento que acredito que muitas das empresas acabem por não usufruir destes apoios, mas acredito que é melhor fazer com o apoio do que sem. É uma carga muito inferior caso a empresa financeiramente usufrua, e só vejo benefícios, muito sinceramente só vejo benefícios. Obrigada. Obrigada, Elsa. Obrigada. No nosso Conversas ao Café, despedimos-nos até à próxima semana.